vou falar sobre tutela provisória, e falar sobre tutela provisória implica em Lei Maria da Penha, falar em tutela provisória implica em direito ambiental, muito em direito ambiental. Tutela provisória, no Brasil, hoje, é direito comparado puro e aplicado, sem método, como bem colocou a Vânia. E tutela provisória, e muitas vezes, é resolver o processo em 48 horas. Okay? Então, todo mundo quer saber sobre tutela provisória, ainda mais essa mistura de direito francês, referré, direito ibérico, né? E direito ibérico mesmo, né? Porque a tutela provisória brasileira traz aspectos ibéricos que existem do México à Patagônia, né? Praticamente ursal, né? Toda ursal, né, na realidade, aplica a tutela provisória semelhante, com algumas semelhanças à nossa. Então, do México à Patagônia, nós temos aí coisas em comum. Para falar de tutela provisória, é importante a gente conversar sobre crise do judiciário. Muito se fala em crise do judiciário, Vânia trabalha muito isso, um saudoso amigo meu, desembargador Vitinho Sebem Ferreira, sempre dizia: Eduardo, a gente está aqui no tribunal, é como se a gente estivesse naqueles antigos filmes westerns, né, onde não para de vir índio, né, e a gente mata 400, quando olha para cima da montanha tem mais 400 descendo, e a gente nunca consegue chegar a lugar nenhum. Isso dá um elemento de frustração no magistrado, que eu, advogado, por exemplo, nunca tinha percebido. E para falar em crise do judiciário, é importante que a gente fale um pouquinho, e 5 minutinhos, um pouquinho sobre aquilo que eu entendo que é a origem da crise do judiciário, o DNA da crise do judiciário, que é multifatorial, evidentemente, é um acidente de avião, nunca é culpa de um só, né? Então, na minha opinião, eu consegui identificar um pedacinho dessa multifatoriedade da crise do judiciário na crise de ensino. O direito é mal ensinado. O direito, e eu posso falar com tranquilidade, sou professor da UFSC, eu tenho de UFSC, Paulo, 24 anos, Paulo era meu colega, né? 24 anos de UFSC, 30 de ensino jurídico, e eu posso dizer para vocês que comete-se muitos erros didáticos. Eu estou vendo que tem um monte de alunos aqui, e eu acho que existe esses pequenos erros didáticos, e eu posso falar do Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu posso falar mal do Rio de Janeiro, sou o único que pode falar mal do Rio de Janeiro aqui nessa sala. E eu vi outro dia, eu estava na Estácio é uma coisa pavorosa, só não existe isso no Rio de Janeiro. É uma Estácio de Sá que é dentro de um edifício garagem, é dentro de um estacionamento. Então, daí vocês imaginam, né? Tem um McDonald's, tem uma Estácio, tem um estacionamento, tem uma coisa, e assim vai. E eu vi que todos os professores usavam as leis como planos de ensino, o que é um erro crasso, porque lei não é plano de ensino. Lei é lei, plano de ensino é plano de ensino. Né? Como disse a professora Vânia, né? Nós temos aqui que ter método. Se você não tem método no que você está fazendo, você descontextualiza o fato, entendeu? De tal forma que você não consegue fazer o silogismo fato-direito e não aplica nada em lugar nenhum. Né? Então, não é incomum, né? Eu fico vendo a menina Maria Caderneira ali na primeira aula, entendeu? Louca para anotar tudo que eu estou falando, e aquilo me dá uma angústia. Eu sou meio autista, aquilo vai me dando uma angústia, porque ela quer anotar, e quando ela anota, ela perde a informação seguinte, é uma zona. Né? E eu fico vendo assim, por que esses meninos ficam tão perdidos dentro da faculdade de Direito? E aí eu fui ver, não é apenas uma crise de ensino jurídico, a crise de ensino jurídico é apenas uma primeira análise disso. Há uma crise de ensino geral. Como é que foi o segundo grau de vocês? O segundo grau de vocês foi totalmente voltado para o generalismo. Vocês aprendiam biologia, complexo de Golgi, respiração celular na mitocôndria, entendeu? Vocês aprendiam Bhaskara para resolver equações de segundo grau, menos B, mais ou menos, raiz quadrada, né? Vocês aprendiam física, sei lá, termodinâmica, leis da termodinâmica, delta Q, MC, delta teta, né? E como é que vocês se viravam? Vocês se viravam do jeito que dava, entendeu? Vocês sobreviveram ao segundo grau, genérico, né?
Vocês apelaram frases mnemônicas, seno A, cosseno B, cosseno A. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Pronto, decorei. Entendeu? E toca a ficha e usa, entendeu? E aí o que acontece? Quem gosta de matemática foi para engenharia, quem gosta de biologia foi para médicas, e quem não gosta desses dois? Tcharam! Está aí aberta a crise do ensino jurídico. Vocês entram na faculdade, vocês não estavam bons para engenharia, não estavam bons para biomédica, o que houve? Vieram fazer o direito, e o direito, essa grande, eu costumo dizer que a Faculdade de Direito da UFSC é em si uma universidade. Entendeu? Nós somos uma universidade. Entendeu? E aí o que acontece? Entra em sala de aula, né? Vocês passaram, tá lá, os alunos, eu dou aula para 40 alunos na 8ª e na 10ª fase da Faculdade de Direito da UFSC, entendeu? 6 sabem o que estão fazendo. Ali, naquele momento. 10 dá para salvar, 15 deixa a vida me levar, a vida leva eu, entendeu? E 6 são comunistas. Então, não tem, assim, você olha para ele, sim, querido, continue assim, vai em frente, entendeu? E não toma conhecimento, né? Eles têm lá a programação anual deles, de tacar fogo na reitoria, e ocupar, etc, tal, e, entendeu? Você chega lá, você nem discute muito. Mas os outros 35 me interessam, ok? Que são vocês, né? Os jovens advogados e tudo mais. Só que vocês, com aquela educação generalista do 2º grau, entram na faculdade, generalistas, foi isso que vocês aprenderam, não tem saída. E vocês vão estudar o quê? Direito penal, de criminologia, teoria do direito, introdução, vão estudar tributário, processo civil, processo penal, com a mesma ênfase. Só que é impossível, Pontes Miranda só teve um. É impossível. Então, olha só a angústia do rosto de vocês, olhando para mim nesse exato momento, né? Vocês começam a querer sobreviver como vocês sobreviveram ao 2º grau. Né? O Rafael falou sobre isso agora há pouco. Né? O que vocês fazem? Pá! Canetinha amarela e pinta o código de amarelo. Entendeu? E sai pintando de amarelo, né? Está lá o professor falando, artigo 18 da Constituição, parágrafo 1º, por favor, leiam aí. Aí a menina lê, Brasília é a capital da União. Todo mundo, nossa, Brasília é a capital da União. Pinta. Aí, e variam as cores também, porque tem coisas muito importantes, mais ou menos importantes, não tão importantes. Aí tem azul, tem laranja, tem amarelo, postiches em profusão. O código começa a engordar de tanto postiche, entendeu? E, na realidade, vocês nem sabem por que aquilo está lá. Por quê? Porque todo semestre vocês recomeçam a faculdade. Olha lá, todo mundo concordando. Todo santo semestre a gente começa a faculdade do zero. Foi assim comigo, foi assim com a Lu, foi assim com todo mundo. Você decora, esquece, decora, esquece, decora, esquece. Como é que vocês fazem prova? Qualquer prova, eu vejo meus meninos, entendeu? Chegam na faculdade, um não fala com o outro, nem não olha para mim, entendeu? Senta lá, que alívio, download, né? Baixou tudo, entendeu? Nunca mais, que alívio, e joga aquilo ali. Gente, e aí, claro, tem crise vocacional, né? Tome crise vocacional, porque não há um conceito básico. Ninguém lhes diz, no primeiro dia de faculdade, uma coisa simples. Meu querido, te acalma, você só vai aprender o que você gostar. O que você não gosta, você não aprende. Entendeu? Aí eles ficam meio assustados, todo mundo se assusta um pouco comigo, entendeu? Eu falei assim, querido, repita o que eu falei, você só aprende o que você gosta. Eu tenho sempre muito medo, que a faculdade ainda premia. Tem um menino que, no final da formatura, entendeu? Ainda ganha uma medalha por ter sido o Pontes de Miranda da sala. Eu nunca vi esse menino dar bom. Entendeu? Claro, imagina, não tem como. Então, senhores, falar de tutela provisória com essa premissa de universalidade que a tutela provisória nos traz. Em primeiro lugar, que diabo de nome é esse? Tutela provisória. Nem era para ser. Na tramitação do projeto de lei do novo Código de Processo Civil, o nome não era tutela provisória, o nome era tutela antecipada. Eles queriam unificar e acabar com todas as brigas escolásticas. Ok? Quais são as brigas escolásticas? Eu já expliquei para vocês que para falar de tutela provisória, você é obrigado a falar de direito comparado. Porque você tem Itália, você tem Alemanha, você tem França, você tem um pouquinho de Portugal e Espanha e tem um fio de azeite norte-americano.
tudo isso em um livro começa ali no 290 e poucos, vai até o 300 e pouco. Olha, não dá 15, 20 artigos. Então, em 20 artigos, vocês têm tudo isso. Mas, erro metodológico, fulano, lê para mim o artigo dos 295. A tutela provisória poderá ser de urgência. Gente do céu, o cara ensinando como se a lei fosse um plano de ensino. E tem todo esse universo comparado por trás. Só que ninguém fala sobre isso. E se você não sabe a origem do que você está falando, você não entende o que você está falando. Né? Uma das coisas que mais me impressionava na faculdade de Direito era uma pergunta que quase me assombrava. Alguém virava para mim, o professor Giancarlo Barbosa Moreira, virava para mim, Eduardo, qual é a natureza do... Nananã? Caramba, o que diabos é natureza? Eu nunca soube. Entendeu? Eu não entendi o que era essa pergunta. Qual é a fucking natureza de qualquer coisa? Entendeu? A gente não sabe o que é isso. Qual é a natureza do contrato? Não sei. Não tenho a menor ideia. Qual é a natureza do não sei? Não sei. Entendeu? Natureza, senhores, é origem. Qual é a minha natureza? Cláudio e Maria Augusta. Entendeu? Ele era meio complicado, mas ela era uma doce criatura. Ainda é. Entendeu? Então, de onde eu vim? Como que eu me formei? Aí é que eu fui entendendo o que era a natureza. Era muito mais poético, aquela pergunta carregava muito mais poesia do que eu imaginava. Saber a natureza das coisas é simplesmente saber a origem delas. Mas a origem histórica, a origem antropológica, a origem... E não saber simplesmente algo decorado e prontamente esquecido. Então, por que esse nome, tutela provisória? Houve muitos erros e muitas idas e vindas. Essas brigas escolásticas de direito comparado, especialmente entre italianos e influenciados pela Alemanha, eu vou colocar a USP principalmente, Cândido, Ada, Cândido Rangel Dinamarca, vocês já devem ter ouvido falar, Ada Pellegrini Grinover, todo mundo leu o livro de Teoria Geral do Processo dela, na PUC de São Paulo, Teresa Arruda Alvim, principalmente a família Arruda Alvim, Teresa mãe, não a Teresa filha, que vocês já devem ter ouvido falar com mais frequência, em contraposição a Ovídio Batista, o próprio Pontes de Miranda, outros juristas que pensavam em contrário. Mas como a USP sempre monopolizou a codificação processual brasileira, é óbvio que a natureza mais, digamos assim, influente fosse a italiana. E o que baseia a doutrina italiana? A doutrina italiana se baseia num conceito muito simples, que inclusive está na Constituição, mas ninguém percebe. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça. Não sei se vocês perceberam, mas a Constituição cria a dicotomia entre ação dita principal ou pedido dito principal, lesão, e um outro direito material processual chamado ameaça. Então, vocês têm sempre dois direitos, o de discutir a bolsa da doutora Cláudia Prudêncio e de querer que essa bolsa chegue íntegra até o final do processo. São dois direitos materiais, o de demandar a bolsa e de querer que ela permaneça íntegra e não usada, nova, portanto, o mais nova possível, até o final do processo, que vai demorar. O judiciário hoje anda, e o judiciário catarinense anda muito rápido, eu advogo em 4 estados, né? Mas o judiciário catarinense, nas varas cíveis da comarca da capital, anda à velocidade de 1,5 ato por ano. Então, se você propõe uma ação, o máximo que você vai ter é a contestação, eventualmente uma publicação para réplica. No ano seguinte, você vai ter uma réplica e uma tréplica, mas não terá o saneamento virá no outro ano. E o saneamento vai designar a audiência já para o final do ano, eventualmente uma perícia, razões finais, e aí mais 1 ano, 1 ano e meio para fazer a sentença. Né? É mais ou menos essa a velocidade com que anda um processo. Então, tudo se resolve aonde? Não na lesão, mas na ameaça. Todo mundo quer o julgamento antecipado, demérito, na tutela provisória. Não há ação hoje que seja movida sem que se peça alguma coisa. Essa é a verdade. E aí, o que essas escolas nos trouxeram? Os italianos,
que eu venda, acima de tudo, né, com a primeira grande lição de direito processual, que é diferenciar processo de procedimento. A coisa que eu mais vejo na minha vida é aluno confundir processo com procedimento, confundir o sabor do bolo com a receita do bolo. Né? Unte a assadeira com manteiga, pré-aqueça o forno a 180 graus. Isso não é processo, isso é procedimento. Agora, o bolo estava bom, ok? O bolo serviu a sua utilidade, isso é processo. O código se chama código de processo, mas 96% dele é procedimento. O que você quer? Não, eu não bebo água. O código se chama de processo, mas 96% dele é procedimento. 2 oficiais de justiça cumprirão o mandado, um dos quais, não pode ser os 2, um dos quais intimará o devedor a abrir as portas. Não abertas as portas, arrombarão todas as portas. Isso está escrito na droga do código. Então, né, quantas assinaturas e carimbos tem no mandado? Eu até entendo que o código seja de procedimento, porque você tem que evitar nulidade. Então, você tem que ser detalhista no procedimento. Só que isso está lá. Isso não precisa ser decorado. Faz um Ctrl F e você acha o que você precisa. Agora, qual o tipo de tutela que eu vou usar? Como que eu vou combinar as minhas ações? Só existem 5 ações, não existem 4.739. A coisa que eu mais escuto no final da 10ª fase é: professor, eu não sei porque vocês têm essa voz, professor, eu gosto muito da sua aula, mas eu não vou fazer exame de ordem civil e processo civil. Por quê, minha filha? Essa é a voz do professor. Por quê, minha filha? Assim, porque pode cair qualquer coisa. Mas qualquer coisa o quê, minha senhora? Só tem 5 ações. Você combina, né, cumulado simples, cumulado sucessivo, alternado, subsidiário, e liquida o teu assunto, e pede alguma coisa em tutela, que é uma... Isso é muito comum. E você vê ela correndo, entendeu? Feito Forrest Gump, né? Quando ela chegar no Pacífico, ela volta, entendeu? E aí volta a assistir a tua aula. Mas basicamente é isso. Entendeu? Essa grande confusão. Então, a tutela provisória, as pessoas não entendem isso. A tutela provisória, ela é um pedaço da teoria da ação. Só que nem a teoria da tutela provisória e nem a teoria da ação são faladas no código. E como vocês usam o código como plano de ensino e pintar de amarelo, consequentemente, é a receita do desastre. Porque vocês sabem perfeitamente qual é o prazo para contestar, como se conta um prazo, mas isso não é processo. E aí vocês confundem direito material com direito processual com procedimento. Então, não é incomum, até 2015, a utilização da ação ordinária, quando o grande ordinário é quem chama a ação de ordinária. Esse, sim, é um grande ordinário. Entendeu? Hoje, ação comum. Então, o grande comum é o sujeito que usa ação comum, porque comum é o procedimento e não a ação. Entendeu? E aí vocês vão para o direito material. E como os escritórios modelos ensinam vocês a serem cafonas, o que acontece? A ação, né? Vocês colocam em Gothic, Narrow, New Roman, sei lá o que vocês fazem, entendeu? E colocam lá a ação de reconhecimento de paternidade do quinto dos infernos, cumulado com pedido de alimentos. Claro, se você não raciocinar processualmente, entendeu? Você nunca vai conseguir chegar a uma conclusão sobre o que você quer. E aí, a ação de um acidente de bicicleta é diferente da ação de batida de carro. E, no entanto, ambas são condenatórias. Só que se você não enxerga 5 ações processuais, ou 4, dependendo da escola a qual vocês se filiem, vocês vão ficar o resto da vida movendo ação ória. Quer uma pasta? Quero. Ação pastória. Quer uma caneta? Ação canetória. Quer um microfone? Ação microfonória. E aí, na cabeça, a menina que está agora, nesse exato momento, está correndo para o Pacífico. Entendeu? Ela, na cabeça dela, são 4.000 direitos, são 4.000 ações. E é uma engronha de fio desencapado na cabeça dela. São só 5 ações. E são 5 ações que, se você coloca no microscópio, você encontra a tutela provisória. Então, eu quero declarar uma união estável, ok? E como tutela provisória, eu quero uma reserva de quinhão hereditário. Eu quero uma ação constitutiva de uma cláusula contratual de um plano de saúde e quero, como tutela, a parcela de execução, porque eu quero que aquela cirurgia seja feita, coberta pelo plano. Eu movo uma ação condenatória porque eu quero money,
entendeu? E eu quero a indisponibilidade dos bens do devedor, que está fugindo. Entendeu? Eu quero que uma fábrica pare de poluir, eu pleiteio uma ação de cunho executivo, onde uma parcela dela eu vou conseguir que ela pare de poluir, ou cobrando multas diárias, ou simplesmente lacrando a indústria. Entendeu? Então, o que acontece? Senhores, primeira coisa, né? Aquela base daquele filme indiano, né? Everything is connected, né? Tudo é conectado em processo civil. Então, a teoria da ação são só 5 ações, você olha elas no microscópio e, para cada circunstância que você tiver, você terá uma carguinha de eficácia dentro dela, que será a tua tutela de urgência. Entendeu? Se eu quero reconhecimento de paternidade, é uma ação declaratória, eu vou pleitear também alimentos, entendeu? Eu posso combinar esses pedidos, mas também posso, de uma certa forma, já pedir para, sei lá, uma vez que haja uma desobediência e eu não queira prendê-lo, eu posso querer a inscrição dele no Serasa. São formas inerentes àquilo que eu pretendo. Então, se eu sei o que eu pretendo, é só olhar na lupa que eu enxergo a carga de eficácia que será a sua tutela provisória. E por isso, senhores... Já está na hora? Querem que eu... Não? E por isso... Não, é que a Lu me deu uma admoestada, e por isso, o que acontece? Eu tenho que ver que toda tutela provisória pode ter muito pouco de provisória. Porque se ela é uma carguinha de eficácia do que eu estou pretendendo, lesão, ou ameaça, ou ameaça, ou ameaça, ou ameaça, ou ameaça, entendeu? Ao sanar essa ameaça, eu posso ter, de forma irreversível e praticamente definitiva, aquilo que eu estou pretendendo na lesão. Então, seja olhando sob a ótica constitucional, seja olhando sob a ótica processual, lesão ou ameaça na Constituição, ou as 5 ações processuais ao nível do Código de Processo Civil, eu vou encontrar microscopicamente dentro das ações, eu vou encontrar as tutelas que eu pretendo. E aí, dentro dessas circunstâncias, eu tenho uma tutela provisória. Mas como é que se dividiu? O Didier foi lá, pegou o projeto que veio do Fux, que já era ruim, e colocou assim, não, eu vou... o Fux tinha feito uma reunião, foi muito engraçada essa reunião. O Fux fez uma reunião, ainda no Senado, e nessa reunião ele falou com aquele jeito carioca dele, pô, Eduardinho, vamos ter que abrir mão das vaidades. Aqui a gente tem que abrir mão das vaidades. Entendeu? Não, tudo bem, Fux, então, que legal. Então, o Adroaldo Furtado Fabrício não vai poder usar o livro dele de ação declaratória incidental. Ação declaratória incidental vai acabar... nunca houve uma ação declaratória incidental. Não, realmente, nunca houve. Acho ótimo. Mas vamos colocar tutela de evidência. Mas, Fux, esse é seu livro. Entendeu? Parece um meme, né? Mas esse é o seu livro, de 92. Mas não conta para ninguém. Entendeu? E aí, então, é aquele negócio. Acaba a vaidade, mas continua existindo a vaidade. Então, o que aconteceu? Houve uma nova classificação. Tá? Como se houvesse uma gradação da urgência. Então, está lá no primeiro dispositivo, artigo 295 do Código de Processo Civil. A tutela poderá ser a tutela provisória, que de provisória não tem nada, poderá ser de urgência ou de evidência. Urgência, portanto, com perigo in mora, evidência sem perigo in mora. Né? É uma situação divertida, porque eu estava discutindo isso com o Paulo Moritz outro dia. 99% dos magistrados do Brasil não sabem que você não precisa ter obrigatoriamente fumus boniuris e periculum in mora para definir uma tutela. Eles são móveis. Você pode ter um mínimo de fumus boniuris, entendeu? Mas um periculum in mora gigantesco e você já está justificado para sua tutela. Ou então, você não tem periculum in mora nenhum,
Mas, pô, você tem um direito muito claro, muito evidente. Então, as pessoas não entendem que, quando você sai da cautelaridade e vai para a satisfatividade, esses requisitos, eles se alternam, como se você estivesse num painel de uma nave espacial que corresse de um universo cautelar para um universo de cunho antecipatório. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma tutela que acautela na urgência, que acautela, então eu vou indisponibilizar esse teu belo blazer quadriculado em branco e preto, ok? Eu vou indisponibilizar esse bem, ok? Por quê? Porque eu sei que você gosta dele, você usa muito, eu quero que ele permaneça íntegro até o final. Está me entendendo? Como é que é o seu nome, senhorita? Aline. Então, o que acontece? A Aline, então, mantém o blazer dela como fiel depositária, guardadinho no armário, coloca uma naftalina, porque vai demorar, entendeu? Coloca uma naftalina para não cupim, não corroer. E aí, o que acontece? Essa medida apenas o quê? Congelou o tempo processual, de maneira que o curso do tempo vai influenciar muito pouco. Mas eu poderia também, uma vez que o meu direito é muito forte, buscar e apreender aquilo. Então, a tutela que era acautelatória passa a ser antecipatória, que é de antecipar. Eu estava discutindo outro dia, o Paulo testemunhou, eu discutindo com o desembargador Dacol. Né? O Dacol julgou um agravo e eu quase pulei no pescoço dele. Eu falei, o Dacol, como é que você julga? Não, porque tinha uma tutela, tinha um direito, mas esse direito estava claro, ele estava emanado da parte contrária, mas isso é mérito, né? Eu falei assim, Dacol, você já está falando feito desembargador? O que é isso, cara? Tá maluco? Perdeu a cabeça? Se tem a prova inequívoca, dá o quê de direito para quem de direito? Pelo amor de Deus! Não, mas isso é mérito. Eu preciso que o primeiro grau resolva isso com uma longa dilação probatória que demorará 27 anos. Põe naftalina no negócio da Aline. Entendeu? Então, o que acontece? Essa tutela de urgência, que pode ser cautelar ou antecipatória, e que passa por essas gradações de fumus boniuris e periculo mora que eu falei para vocês, elas dependem o quê? Da carga e da eficácia que vocês querem em cima de uma das 5 ações que vocês estão pleiteando. Simples assim? Absolutamente simples assim. O processo civil não é complicado. Uma vez que você o enxerga, ele é muito simples. Entendeu? E é até fácil de você se lidar. Volto a dizer, bota o nome que vocês quiserem, mas saibam capitular o pedido no pedido. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando isso, apenas para abrir um parênteses, porque naquela história de confundir processo com procedimento, está aqui a Paula Adão, que foi minha aluna brilhante durante muitos anos, desde que eu sou professor, eu faço a mesma pergunta. Eu entrei numa sala de aula para ensinar processo em 1989 e vocês não eram nascidos. E eu faço a mesma pergunta no primeiro dia de aula, Paulinha. Quantos capítulos tem uma sentença? Pá! Levanta aquele assessor, né, bem antipático, aquele que bloqueia advogado, entendeu? E o assessor fala assim, essa é fácil, professor, relatório, fundamentação e dispositivo. Pé, errado. Essas são as parcelas fundamentais da sentença, sua anta. Entendeu? O número de capítulos é tantos quantos sejam os pedidos, e você tem que saber combinar os pedidos. Até para saber como recorrer depois. A ação ordinária revisional de contrato. Vem requerer a vossa excelência o quê? Revisar? Você tem que saber processualizar. O nome você dá o que você quiser. Mas capitular é declarar, constituir, condenar, mandar ou executar lato sensu. Simples assim. Combinado de forma cumulativa, de forma alternativa ou de forma subsidiária. Mas você resolve todos os problemas do universo assim. Aí vai nos teus pedidos capitulados, tira a tutela que você precisa e formula ela de forma autônoma. Simples assim. Tutela de urgência. E agora, né, você varia entre cautelar e antecipatória. Cautelar congela o tempo processual. Antecipatória inverte o tempo processual que passa a correr contra quem não tem razão. E a tutela de evidência. Então está lá, tutela provisória, como diz o manezinho, asterístico. Né? Que de provisória não tem nada, ok? Urgência, cautelar e antecipatória, e de evidência, somente antecipatória. Por óbvio, se ela é evidente, eu não tenho dúvida, já está muito claro. O problema é esse. O que é poder geral de cautela?
Outro dia eu tive uma briga com o Henri Petry. Hoje é corregedor, mas ele estava julgando. Henri Petry falou assim, não vejo provas, não vejo. Sabe aquela coisa, o magistrado que te deixa exasperado. Não visualizo essas provas. Mas, querido, e vocês vendo tudo, né? Não, está aqui a prova, está aqui. Não, isso não é prova. Só que não há um conceito objetivo para definir poder geral de cautela no código, porque o código é de procedimento. Teoria da prova não está no código. Então, como é que eu vou mensurar indício, início de prova e prova? Primeiro, prova é raro. Eu tenho uma péssima notícia para vocês. Eu tenho 30 anos de advocacia, nunca vi uma prova. Ok? Mas começos de prova eu vejo o tempo todo. Artigo 444 do Código de Processo Civil. O que é começo de prova? Eu tenho os e-mails. Eu vou completar com o quê? Com prova testemunhal. Entendeu? Eu tenho uma filmagem, eu vou completar com o quê? Com o caderno da portaria daquele prédio. Entendeu? São começos de provas que, reunidos, se somam e viram provas. Ok? Mas prova, enquanto demonstração cabal, de fato, pretérito, enquanto tempo, meio e modo, Carnelucci, é muito raro. Só que você tem eu tenho aqui a carteira de identidade da minha avó. Não, junta aí que é prova. Não! Porque aí vira aquela engronha que eu falei para vocês. Da mesma forma como vocês têm que ter os tons de cinza da ação e os tons de cinza da tutela, vocês têm que ter os tons de cinza das provas e saber o que é indício, o que é começo de prova e o que é prova. E estabelecer as equações de forma objetiva. Porque, senão, o magistrado diz, não. Ontem, por exemplo, eu tive um mandado de segurança indeferido. Era um mandado de segurança. Ela diz, não, o senhor não tem prova pré-constituída. Eu falei assim, minha senhora, está tudo na mão do município. Não, indefiro a inicial, extingo o processo. Acabou o mandado de segurança. Eu vou ter que apelar, vai demorar 5 meses. Mas, meu Deus do céu, era só intimar a prefeitura que ela apresentava tudo. Eu não tenho acesso a isso. Ainda mais, corrupção não acontece à luz do dia. Está extinto o processo? Eu vou explicar isso para ela? Não vou ter que dar um jeito, vou tentar lá, fazer um embargo de declaração, vou lá mendigar, implorar. Minha senhora, faça aquilo que te é atribuído fazer. Vara de Fazenda Pública, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, esse conceito de prova para tirar uma tutela de evidência é o primeiro problema da tutela provisória. Tutela de evidência é algo que jamais será deferida a vocês liminarmente. E mais do que isso, só será na sentença. Então, ela não é tutela. Entendeu? Então, infelizmente, ela não é tutela. Né? O brasileiro é tão complicado com o processo que agora acabou de vir do CNJ, com as bênçãos do STJ, uma normativa para que, antes de expedir o alvará, lá no final do processo, 49 do segundo tempo, vamos emitir o alvará. Antes de emitir o alvará, tem que intimar o devedor de novo para ele ter ciência de que vai ser levantado de novo e começar tudo outra vez. Então, senhores, tornando curto uma história longa, essas duas técnicas de tutela se aperfeiçoam, a cautelar e a antecipatória, e a de evidência só antecipatória, elas se aperfeiçoam no bojo da ação que vocês moverem. Tem só um problema e eu já estou terminando e concluindo. Durante anos, os italianos influenciaram a nossa codificação em nome da autonomia da tutela. Então, você tinha que mover, paralelamente ao processo, uma medida cautelar, sobre o que vocês quisessem. Então, a tutela tinha um procedimento próprio. Agora, optou-se não mais por procedimentos paralelos, mas por um único eixo cognitivo, onde você pode pleitear preparatoriamente ou incidentalmente. Ok? Aí, teve uma discussão enorme na década de 70, Pontes de Miranda veio com o Tratado das Ações, acabou com a raça do Buzaide, Buzaide vetou Pontes, Pontes morreu pobre, mas aí Pontes morreu e tal qual Mozart sob Salieri, Pontes assombrou Buzaide por mais 10 anos, puxando o pé dele na cama, aí Buzaide morre em 90, falando Pontes, Pontes, e aí o que aconteceu? Reformaram o código e começaram a acabar com aquele processo autônomo. De maneira que a geração inteira de vocês, e essa é a palestra do Rafael, entendeu? A geração de vocês se acostumou a fazer o quê? Se acostumou a mover a tutela dentro da ação. Né? Porque, afinal de contas, ela é uma carga da ação. Por que eu não vou movê-la? Aí vem o direito francês. Importaram o référé com 3 acentos agudos, référé,
ok, da França, que existe desde o século XVII, tem mais de 400 anos de idade, ok? Era Luís XV, só para vocês terem uma ideia, quando o référé foi estabelecido no sistema processual francês. E aí, porque o Luiz Guilherme Marinoni estudou na França e foi lá esqueci o nome daquele processualista francês chatíssimo, o que ele fez? Trouxeram para aqui a possibilidade de estabilização da tutela. O que é a estabilização da tutela? Ela é apenas uma tutela, ela é apenas uma parte do mérito, ela é apenas uma carga de eficácia, ela é um pouquinho de Merlot num Cabernet Sauvignon. Ok? Mas ela se estabiliza se ninguém recorrer. É aquela bobagem que a gente vê na ação monitória. Se ninguém embargar, ela dá certo. Só que quem é que não embarga? Quem é que não recorre? Então tem um problema, o primeiro problema, você condicionar uma coisa que estatisticamente nunca acontece ou pouco acontece. Então, fazer lei com base em algo que só acontece em 3%, me poupe, né? Então, tem essa situação. Olha, você pede, está lá nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil. Na hipótese do parágrafo anterior, a tutela se estabilizará. E aí inverte a outra parte que vai ter que mover a ação. Vocês vão ser demitidos pelos clientes de vocês. Ah, você pediu a tutela pela tutela? Sim, eu sou um cara civilizado, estudei na França, entendeu? Eu peço a tutela pela tutela. Tá, e os meus danos morais? Entendeu? Não, eu não pedi porque isso agora é mero aborrecimento. Como assim? Você é meu advogado? Não, eu sou francês. Isso não acontece. Todo mundo move a droga da tutela dentro, porque vocês se acostumaram assim. Por que eles estão ressuscitando a estabilização da medida? Para voltar à autonomia do processo cautelar paralelo. Meu Deus do céu, vai começar tudo outra vez. Direito comparado é bom quando ele converge. Mas você tentar comparar, e isso o próprio Buzaide advertia, né? Cuidado para não transformar o código em mosaico de coloridos diversos. Esse era o grande problema. E o código virou, ou está tentando virar. A sorte é que, artigo 304, na hipótese do artigo anterior, que é a tutela antecipatória, a parte poderá requerer só a tutela que se estabilizará. Se a parte não recorrer, se acontecer essa coisa absurda. Quer dizer, é uma lei voltada para situações de Lua na 7ª casa e Marte alinhado com Júpiter. Se não acontecer essa conjunção, não acontece. E essa conjunção só acontece de 77 em 77 anos. Então, a sorte é que tem o poderá, o pode. Então, o que acontece? Mudou-se para que tudo ficasse como era antes. A mesma coisa acontece no processo cautelar. Você pede a cautela, tem um contraditório, e depois desse contraditório é que você cita para, no mesmo eixo cognitivo, seguir a ação. Que coisa louca! Entendeu? O que eu faço? Movo a droga da ação e peço a cautelar dentro. A sorte que tem o parágrafo único do artigo 308 que diz isso. Olha, não, a tutela cautelar pode ser requerida contemporaneamente à propositura da ação. Então, olha só que coisa louca. Eles ressuscitaram a autonomia para fazer uma pirâmide para o faraó que já tinha morrido em 90. Mas ninguém mais faz assim. Como é que vocês fazem? Vocês movem a ação e pedem a carga de eficácia dela, que era para onde toda a jurisprudência estava convergindo. E agora o novo código resolveu divergir. A sorte qual é? Qual foi a salvação da lavoura? Pode. Porque todo mundo vai continuar formulando os seus pedidos. Entendeu? Pelo menos nesse ponto, a maldição de Lampedusa não se efetivou. Lampedusa, né, cunhou essa frase sobre a republicanização da Itália no final do século XIX, início do século XX. Mudou-se para que tudo ficasse como era antes. Graças a Deus, nesse caso. Porque todos poderão continuar pleiteando as suas tutelas contemporaneamente aos seus pleitos ditos principais, e a lesão e a ameaça constitucional continuam vinculadas entre si. Eu fico à disposição de vocês. Qualquer coisa, toda sexta-feira eu atendo alunos com crise vocacional, é muito normal. Hoje mesmo estou deixando de atender alguns. Peço desculpas por não estar de gravata, mas ela ficou na bolsa da Caroline Rasmussen, que foi... eu fui comer macarrão e eu fiquei com medo de sujar a gravata, porque todo gordinho é lambão. Um abraço para vocês e eu agradeço muito.